E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, enquanto o Bitcoin segue na luta contra a região dos 30 mil dólares, demonstrando um certo sinal de perigo. Mas caso isso não aconteça, eu tenho uma oportunidade muito legal que eu tô de olho e vou estar passando para vocês nesse vídeo logo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes de mais nada, o que a gente tem que ficar de olho? O order book mostra pra gente que tem muita gente querendo vender Bitcoin, tá? Atualmente as forças compradoras e vendedoras estão bem equilibradas, mas tem muita região igual esse pontinho aqui próximo aos 29, esse pontinho aqui próximo aos 29.500, que são instituições com ordens bem grandes. Então tem nos 30, tem nos 29.500, tem nos 29, e essas instituições elas seguram o mercado e fazem uma pressão vendedora muito grande. Enquanto isso, no lado da compra, observa que no curto prazo a gente tem muito mais ordens de venda do que ordens de compra. Olha só, deixa eu dar um zoom aqui que vai ficar mais nítido. Tem quase 2 vezes mais pessoas querendo vender do que comprar. Por isso que o preço ele não está conseguindo subir além dos 28, porque tem uma pressão compradora de curto prazo muito fraca. Nos 27.500 a gente tem uma ordem aqui grande, 27, 26 e 500. Eu acho que a partir daí que vai começar a ter uma potencial força compradora melhor. Caso o contrário, quanto mais o preço subir, obviamente vão ter mais pessoas querendo vender. Ontem eu comentei sobre uma possível também divergência baixista aqui no preço, que está sendo vista não só no gráfico diário, mas se a gente cair aqui para os gráficos menores, olha só, 4 horas, por exemplo, deixa eu dar uma ajustada aqui nesse gráfico. Olha só, o gráfico de 4 horas a gente consegue ver essa divergência também de uma forma mais nítida. E o que são essas divergências? São justamente a perda da força relativa do mercado. Então, o que é a força relativa? São pessoas que estão operando em um determinado sentido. Então, se o mercado está muito forte, indo para cima de uma forma muito forte, significa que tem uma força compradora relativa muito forte, ou seja, a quantidade ali total de players no mercado estão mais voltados aí para um lado comprador. E tinham mais compradores nesse ponto do que tem nesse ponto. E por isso o RSI, também conhecido como IFR, é o índice de força relativa. Ele mede essa chamada força relativa do mercado. A gente também consegue ver isso pela perda de volume que a gente vem vendo. E o que acontece? Se isso realmente confirmar, a gente pode até estar vendo uma possível formação de cunha ascendente aqui, tá? É um cenário que sim, é possível. E esse cenário poderia levar o Bitcoin a ter uma queda. Não uma queda ruim, mas sim uma queda saudável. Por quê? Porque a gente viu uma alta muito grande nos últimos dias, certo? Desde o começo de março, meio de março, até agora o Bitcoin chegou a subir quase 50%, que é um número bem impressionante. Sem falar que ele está bastante esticado, ele está há muito tempo sem corrigir no gráfico semanal. E uma tendência ela é feita de topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos cada vez mais altos, né? A tendência de alta. Então a gente fez um fundo lá em dezembro, fizemos um topo ainda no final de dezembro, um fundo no começo de janeiro, fizemos um topo aqui em fevereiro, um fundo também no começo de abril, de março, desculpa, e agora fizemos um topo. Então é natural que o ativo ele venha a buscar um fundo ascendente contra a região dos 19 mil dólares. Eu acredito que esse rompimento dessa cunha seja o gatilho perfeito para a formação desse fundo ascendente, certo? Outra coisa que está me dando uma certa, entre aspas, confiança de que a gente pode estar vendo isso acontecer. Inclusive a gente teve um volumão aqui agora entrando, né? Mas isso é volatilidade. É porque a relação entre compradores e vendedores está virando. Quem que costuma errar o sentido do mercado, né? A gente sabe que 90%, 95% das pessoas que operam no mercado, elas tomam prejuízo, elas erram o sentido. E é por isso que eu utilizo esse indicador aqui, que é chamado de longs versus shorts, ou então long short ratio. E observa que desde o começo dessa semana, desde o dia 29 de março, a gente está vendo um aumento nessa linha.
Ou seja, tem pessoas entrando em longs, então tem muita gente agora que está apostando na alta. E quando essa linha está vermelha, significa que a maior parte do mercado está apostando em short, está apostando na queda. E quando essa linha ela está verde, significa que a maior parte do mercado ela está apostando na alta, ela está em long, que é mais ou menos o que está acontecendo agora. E quando isso acontece, significa que a gente tem liquidez para caso o preço continue caindo, a gente veja essa maioria do mercado que está apostando em long ser estopada, ser liquidada, igual vem acontecendo. Olha só, a gente tem stops e liquidações, quando esse indicador aqui de liquidações agregadas mostra um nível maior, igual teve nesse movimento de volatilidade. Igual pode acontecer caso a gente perca os 27.500, que inclusive entra junto com essa ordem da instituição aqui que quer segurar. Se o preço chegar próximo aos 27.500 e essa instituição, essa pessoa aqui que está com uma ordem alocada nos 27.500, e sim é uma única ordem, porque olhando no livro de ofertas rola esse gap aqui no gráfico, olha só. Esse gapzinho aqui significa que é muito Bitcoin alocado em um único ponto. Então é sim uma única ordem de 200 Bitcoins. Se o preço chegar próximo a essa região e essa instituição cancelar a ordem, vai ficar com o caminho livre para os vendedores atuarem e estarem estopando e liquidando a galera que está com stop aqui abaixo desse ponto. Então a gente pode ver aí mais queda e quem sabe o rompimento daquela cunha no diário. Mas eu falei no começo do vídeo sobre oportunidades, eu vou estar falando ela agora nas considerações finais e nos cenários que eu estou de olho. Bom, não dá para tirar o fardo de que o mercado ele segue altista, certo? Enquanto ele está na tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, cara, essa é a maior probabilidade até que me provem o contrário, até que ele reverta essa tendência. Então a minha estratégia é: estou comprado, posicionado em Bitcoin, mas desde que ele vem fazendo esses movimentos de alta, eu aproveito para vender um pouquinho, botar o dinheiro no bolso. E se ele continuar fazendo isso, eu vou seguir colocando o dinheiro no bolso. Além do mais, eu posso aproveitar essa euforia do mercado para estar me posicionando em altcoins. A gente tem um gráfico aqui da dominância, olha só, BTC.D. E nos últimos dias, se a gente pegar aqui o que vem acontecendo nos últimos dias, a dominância ela não está subindo desde o dia 20. Então já vai fazer aqui quase que 11 dias que a dominância está consolidada. Isso significa que o capital foi em massa para o Bitcoin, várias altcoins não se valorizaram e com isso elas ficaram baratas com relação ao movimento do Bitcoin, não acompanhou. Então o mercado está pegando esse lucro do Bitcoin e levando para aproveitar um pouquinho nas altcoins. Então se o Bitcoin continuar subindo, a gente pode ver algumas altcoins se performarem muito bem. Uma dica que eu dei hoje no grupo, na verdade não foi uma dica em si, foi uma análise que eu tô de olho, é dessa moedinha aqui, ó. Que eu sempre faço análise do mercado como um todo, e eu reparei que essa moeda, ela é bem baixista, certo? Mas ela está apresentando um possível padrão de reversão. Ela está numa tendência de baixa, fazendo uma possível cunha descendente, certo? Cunhas descendentes geralmente rompem para cima. É um padrão onde é comum, nessa tendência de baixa, a gente vir perdendo fundos, forma fundos, esses fundos são perdidos, porém a moeda ela não entra naquela queda livre, ela não vem seguindo aquela tendência de baixa nítida. Entra força compradora para segurar esse fundo. Mas a gente não sabe aonde entrar e é normal que tome fundos. Então é um padrão muito arriscado de se operar, porque você não sabe onde vai ser o fundo e você pode tomar um stop e essa moeda pode muito bem se manter dentro desse padrão. Porém, agora essa moedinha ela está aparentemente fazendo uma cunha dentro dessa cunha que já vem sendo formada. Vou até colocar aqui nessa corzinha laranja para ficar mais fácil de ver. Algo mais ou menos assim. E essa cunha pode ser um princípio de rompimento para vir testar essa região superior e quem sabe até um rompimento. E seria um trade interessante ao meu ver, porque a gente tem uma perspectiva de valorização muito grande, certo? Tem muito momentum, muita ordem acumulada, muitas pessoas compradas ali para estar impulsionando esse preço para cima, caso isso aconteça. E isso, ao meu ver, pode acontecer se o Bitcoin ele der mais uma pernada de alta.
Caso contrário, se o Bitcoin ele confirmar as divergências, confirmar aquela queda que eu venho falando aqui para vocês e começar a correção no gráfico semanal, para mim vai ser até melhor, porque eu estou com dólar, eu estou fazendo parciais à medida que o preço sobe, e com isso eu tenho dinheiro para estar reentrando no Bitcoin, abaixando o meu preço médio, que é a minha maior posição, é sim o Bitcoin, e com isso tá aproveitando mais esse movimento de alta, comprando Bitcoin mais embaixo com esse capital que eu venho distribuindo, que eu venho liberando à medida que fazemos aí movimentos de alta, para estar lucrando assim no mercado com o maior criptoativo mais seguro. Essa moeda, que é o FIT-FI, é uma moeda que ela é um perigo, sim, ela é arriscada ao meu ver. É um trade que, primeiro, eu não dou recomendação, tudo que eu passo aqui as pessoas fazem por sua própria conta e risco. Segundo, que eu ainda estou analisando se eu realmente vou entrar nela, certo? Se eu entrar, eu aviso aqui no canal, não tem problema. Mas é uma moeda que, fundamentalmente falando, eu não gosto dela, tá? Ela tem um capital de mercado muito baixo, então ela é passiva de manipulação, tanto que a gente consegue ver pontos aqui onde tem um clímax no volume muito desproporcional, certo? Isso pode ser grandes investidores aí que tem muita concentração dessa moeda e não deixam ela subir de forma alguma. Sem falar que o fundamento dela é daquela época do metaverso de moeda move to earn, né? Ou seja, que você vai ficar andando para ganhar essa moedinha aí. Então é algo que eu particularmente não tenho interesse de levar para o longo prazo. E eu acho que se o mercado resolver cair, essa é uma das primeiras que vai seguir essa queda, invalidar todo esse cenário. Mas não deixa de ser uma moeda interessante que ainda não começou o movimento de alta. E pode ser que o gatilho para ela começar seja o Bitcoin vindo testar níveis acima dos 29 mil dólares. Por isso que eu estou de olho nela, ainda não armei nenhuma posição. E se acontecer alguma coisa, eu vou manter vocês informados. Por isso que é importante você se inscrever, deixar o like, que o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante, começar a mostrar meus próximos vídeos aí para você. E no mais, comenta o que você acha dessa série de vídeos que eu faço aqui de forma diária. Me segue nas redes sociais que estão todas aqui em cima. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana. E valeu, galera. Tamo junto.